Hoje vamos falar sobre um fenômeno curioso. Apesar do ambiente altamente sexualizado, a geração Z está fazendo menos sexo. Isso mesmo, menos relações sexuais, mesmo com o aumento da liberdade sexual, do acesso a aplicativos de encontros e da exposição ao conteúdo adulto. Primeiro, é importante distinguir promiscuidade de frequência sexual. O mundo está, sim, mais promíscuo. O Brasil, por exemplo, ocupa o segundo lugar em índices de promiscuidade. Funk explícito, músicas sexualizadas, DSTs em alta, mães solteiras, pais ausentes. Tudo isso parece indicar uma sociedade sexualmente ativa. Mas o número de relações sexuais reais, especialmente em relações estáveis, caiu. O motivo? Relações duradouras costumam ser muito mais frequentes em termos sexuais. Um cara que mora com a namorada pode ter relações várias vezes por semana. Já quem está no Tinder, mesmo sendo bonito, carismático e experiente, talvez consiga encontros casuais quinzenais, no máximo. Trocar conexão afetiva por variabilidade sexual tem um custo. E muitas vezes esse custo é a própria frequência. E isso não é exclusividade da geração Z. Essa tendência vem desde os boomers, que encabeçaram a revolução sexual. Sexo casual, sem compromisso, virou norma. Só que a promessa de liberdade sexual trouxe, junto, uma quebra de estabilidade emocional. Hoje, homens e mulheres optam por diversidade ao invés de profundidade. E quando falamos de atração, entra outro ponto. Os homens mais desejados, que cumprem os padrões físicos e sociais, geralmente são os que mais conseguem parceiras. Mesmo assim, esse sucesso não significa mais sexo. Significa sexo com mais pessoas, mas com menor frequência. Essa cultura do quanto mais variedade, melhor, está ligada diretamente à superficialidade nas conexões. E não é um julgamento moral, é uma constatação pragmática. Homens atraentes estão recebendo tudo o que recebiam antes num relacionamento: carinho, atenção, intimidade, mas agora sem a necessidade de compromisso. Por que eles trocariam isso por fidelidade e estabilidade? Essa lógica é reforçada por um fenômeno coletivo. Quando todo mundo joga um jogo social em que fidelidade não é valorizada, quem oferece estabilidade acaba em desvantagem. O resultado? Todos se adaptam à nova regra. As redes sociais também têm papel central nisso. Elas criam realidades idealizadas e contribuem para a saturação sexual. Instagram, TikTok e até filmes e séries hoje são plataformas saturadas de conteúdo erótico. A mística do sexo sumiu. O que era tabu virou rotina. E aí surge o chamado heteropessimismo. A ideia de que relacionamentos heterossexuais estão fadados ao fracasso. Mas veja bem, quando um homem expressa essa visão, é chamado de misógino. Quando uma mulher faz o mesmo, vira heteropessimista, um termo mais bonito e intelectualizado. Na Ásia, isso já virou crise. Japão e Coreia do Sul estão enfrentando colapsos demográficos. Lá, jovens estão rejeitando relacionamentos e movimentos de greve de sexo surgiram. Homens preferem games, mulheres fazem protestos. E sabe o que é curioso? O conteúdo cultural exportado por esses países foca justamente em romance. Isso revela a tentativa desesperada de reacender o desejo por vínculos. Nos games, jovens encontram gratificação imediata e controle. Subir de nível, vencer partidas, tudo isso oferece dopamina, sem o risco emocional que envolve relações humanas. E é aqui que muitos homens da geração Z estão concentrando sua energia. Pornografia também entra nesse debate. Embora demonizada, ela se tornou um refúgio para quem não quer ou não consegue se envolver com outras pessoas. Mas o problema não é a pornografia em si, e sim o uso disfuncional, que muitas vezes esconde traumas, tédio, baixa autoestima ou depressão. Muitos não estão viciados em pornografia, mas sim fugindo de problemas maiores. E não adianta culpar o conteúdo.
Se não fosse pornografia, seria álcool, jogo ou qualquer outro escape. Vício é o sintoma, não a causa. Também há uma diferença entre consumo casual e vício. Assistir vídeos eróticos ocasionalmente não transforma ninguém em dependente. O vício está no exagero, quando a pornografia substitui outras áreas da vida. Além disso, o conteúdo erótico não está restrito a sites adultos. Ele invadiu o cinema, as redes sociais, a publicidade. Tudo virou sexualizado. Mas esse excesso desvalorizou o próprio sexo. O tabu desapareceu. O mistério se perdeu. Outro ponto crítico é a erotização precoce. Crianças recebem aulas sobre sexo cada vez mais cedo. Muitas vezes, essas informações vão além do que seria necessário para a idade. Isso causa uma dessensibilização precoce que pode reduzir o interesse sexual mais adiante. Homens e mulheres estão igualmente desmotivados. Mulheres dizem que não tem homem bom. Homens respondem com o famoso "você é louco, não compensa". A relação entre os sexos virou um campo minado. E aí entra o medo, leis rígidas, cancelamentos e uma cultura que trata toda a aproximação como potencial assédio. O homem evita o flerte. A mulher, por sua vez, eleva os padrões. O resultado? Um abismo crescente entre os dois. A hiperoferta de opções masculinas gerada pela liberação sexual fez com que as mulheres se tornassem mais exigentes. Já os homens, ao perceberem o baixo retorno sobre o esforço, simplesmente desistiram. Não por medo da rejeição, mas por não quererem perder tempo. Mulheres também não estão conseguindo o que desejam. Muitas se veem como prêmio. Acreditam que devem se relacionar apenas com os melhores homens. E aí entram no chamado celibato hipergâmico. Só querem homens do topo, mas esses homens não querem compromisso. Esse ciclo cria frustrações dos dois lados. Homens acham que não vale a pena tentar. Mulheres esperam um príncipe encantado que nunca aparece. Resultado? Gente solteira, insatisfeita e com pouca atividade sexual. Alguns homens e mulheres, quando frustrados, até recorrem a falsas acusações, o que aumenta ainda mais o medo e a tensão. Casos como o de Daniel Alves e outros falsos relatos mostraram como o sistema pode ser injusto. No fim, todos perdem. O sexo perdeu seu valor simbólico e emocional. Está em todo lugar, mas cada vez mais distante da realidade das pessoas. A geração alfa já começa a entrar na adolescência. A beta virá em breve. O que esperar dessas novas gerações? A tendência é clara. Mais tecnologia, menos vínculos. Robôs, bonecas sexuais, realidade virtual. O futuro dos relacionamentos pode ser ainda mais desconectado. E talvez a única coisa que nos reste seja observar, como espectadores de uma transformação silenciosa, mas profunda.